Fernandes, tudo bem com vocês? Povo aí da Reurb, como é que vão? Deus abençoe aí todo mundo. Bom dia, cafezinho e o pãozinho de queijo que não pode faltar, né? Porque aqui é Minas, uai. Vamos lá. Hoje eu já tinha prometido aqui, vou chamar para bater um papo comigo o Daniel, lá de Búzios. Deixa eu ver se ele já está na área aqui, que eu vou convidá-lo. E vamos lá, né? De novo, falar em Reurb. Daniel, meu caro, tô te chamando aí. Esse já chegou aí para você. Vamos em frente, aceitar, entrar ao vivo. Bom dia, meu caro. Fernando, bom Como é que dia. vai? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Então tá ótimo, bom demais. Obrigado aí, viu? Primeiramente, por aceitar aí o convite, te agradeço. E a gente sempre aí falando aqui de Reurb, né? Bater um papo aí, falar um pouquinho sobre isso. Aliás, a gente só fala sobre isso, né? É apaixonante, né? Vou te Essa falar, viu? matéria é apaixonante, né? O nosso amigo lá, o nosso amigo Fabrício, diz que é uma cachaça, né? Eu não vou falar que seja esse ponto, não, mas que realmente é empolgante o negócio é. E o bom é que a família inteira fica sabendo de Reurb, né? Porque a gente liga no carro, é live, é não sei o quê, tudo é vídeo aula no YouTube. Às vezes eu estou na estrada, né? Alguma coisa assim, ligo podcast, e aí vai todo mundo entendendo de Reurb. Verdade. Envolve a família inteira. Meu caro, mas vamos lá. Muito obrigado, viu? Pelo convite aí. Eu vou me apresentar aqui primeiro, né? Para quem não me conhece, depois eu vou passar a bola aí para você. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Fernando Guedes, né? Eu sou advogado, atuo na área exclusivamente hoje do direito imobiliário, né? E mais especificamente hoje em Reurb, prestando consultoria para empresas, né? Atuo hoje em parceria com empresas particulares aí que prestam serviços, né? E com isso a gente vai aí divulgando e falando sobre Reurb aí por aí pelo mundo afora e principalmente ajudando para que as empresas façam um procedimento de Reurb, principalmente de forma competente. Toda empresa, né, que atua com Reurb tem os órgãos e as áreas específicas, né? Digamos engenharia, topografia. E nós, né, eu defendo aqui, puxando a sardinha aqui para o meu lado, eu defendo que a atuação do advogado é fundamental em todas as fases da Reurb, desde lá do cadastro social. Como eu falei, né, que eu atuo em Reurb, eu atuo de forma, desde o início, né, digamos assim, desde o procedimento ali do cadastro social, participando disso. Então, vocês aí que são advogados ou que queiram atuar com o Reurb, me sigam aí, sigam o Daniel, e nós temos muito trabalho aí para fazer. E agora eu vou passar a bola aí para o Daniel se apresentar. Bem, meu nome é Daniel Azevedo, eu sou corretor de imóveis aqui em Búzios, estado do Rio de Janeiro, há 16 anos, atuo na área imobiliária e há 4 estou trabalhando com regularização fundiária. Atual administração municipal, gestão Alexandre Martins, fui convidado a desenvolver um trabalho de regularização fundiária, estar à frente dos trabalhos técnicos, junto com uma equipe multidisciplinar, composta por arquiteto, engenheiro, advogado, assistente social, geógrafo, e estamos desenvolvendo esse trabalho aqui em Búzios. Já desenvolvemos aqui a primeira regularização fundiária, bem sucedida, um total de 87 famílias sendo beneficiadas. É isso. Maravilha. 87 matrículas entregues, né? Isso. Isso aí. Para quem eu não falei aqui, mas eu estou aqui na Zona da Mata de Minas, né? Bem na beiradinha aqui do Rio de Janeiro, né? E muito próximo. A gente fala que a nossa praia é aí, né? Rio de Janeiro, na região dos lagos, aí onde a gente vai pegar um sol com os mineiros. Ô, Daniel, mas vamos falar um pouquinho também, já que você começou a falar aí a questão das matrículas, né? De entrega, na verdade. Duas coisas que eu queria aproveitar para você falar aí nesse momento agora da apresentação. Primeiro, que você me falou que são 2 municípios só aí no estado do Rio que entregaram matrículas de forma efetiva de Reurb, né? E segundo também que eu ia pedir para você falar para a gente é qual o cenário que você encontrou quando você chegou para trabalhar na prefeitura, né?
como servidor aí, o que você encontrou de cenário naquela época em relação à regularização fundiária? Bem, no estado do Rio, até o momento, só temos dois municípios com efetiva entrega de registro de imóveis. Isso é, início do procedimento na prefeitura e entrega de matrícula aos seus beneficiários. O município de Pociúncula e o município de Búzios. Na região dos Lagos, Búzios é o único município que efetivamente entregou até o momento o registro imobiliário aos seus moradores. O cenário que a gente encontrou aqui, Fernando, foi o seguinte: nós tínhamos um total de 158 processos, tá, de requerimentos no setor. Requerimentos que deram entrada na prefeitura, então, né, para o pessoal entender. De pedidos, digamos assim. Na verdade, o termo técnico é requerimento, né? Mas para quem não entende, pedidos que entraram na prefeitura para que a REURB acontecesse naquele núcleo. Isso. Sendo que 98 desses pedidos era referente a obras feitas à margem da lei de uso e ocupação do solo. Né? Então, isso era se entendia que regularização fundiária era para praticamente tudo na cidade. Então, principalmente para a obra. Né? A pessoa construiu uma obra ilegal, REURB. Tínhamos também 19 processos requerendo regularização fundiária dentro da área do PEC-SOL, tá? Que é uma unidade de conservação integral aqui na região dos Lagos. E Búzios tem uma parte dessa unidade, não sendo possível, né, regularização fundiária dentro de uma unidade de conservação integral. Tínhamos também 41 processos de lotes individualizados, né, regularização de lotes individualizados, nem sempre possível ser realizada essa regularização. Tinha muitos pedidos aí cabidos, né? Isso, então tínhamos um decreto que foi criado em gestão passada, em 2019, que se entendia que REURB era principalmente para obras feitas à margem da lei de uso e ocupação do solo. E nesse decreto tinha um mapeamento da cidade, na qual a cidade toda era caso de REURB. Então, nós identificamos isso a partir de 2020. Né? A cidade ela tem núcleos urbanos, mas não é a cidade toda a ser objeto da Lei 13.465. Sim. Com isso, nós fizemos um mapeamento dos núcleos urbanos informais consolidados, tá? A ser desenvolvido ali a política pública de regularização fundiária no município. Criamos uma comissão municipal de regularização fundiária para tratar do trâmite administrativo. Nós temos uma legislação também, que é uma lei complementar. Tá? Essa lei complementar, ela pontua o processo, quais são as etapas do processo e aonde ele vai passar dentro da esfera municipal. Até uma questão procedimental, no caso. Procedimental dentro da prefeitura. Sim. Onde que se inicia, quais são as etapas, vai passar em quais secretarias. Essa é o caminhar dentro do município. Nós criamos também, através dessa lei, a taxa municipal de regularização fundiária tá? Então, aquelas famílias classificadas em REURB acima de 5 salários mínimos, vão pagar uma taxa municipal, tá? E também vão pagar a taxa de custos e emolumentos por cartório, né? Já instituído lá na lei federal. E aí, desta forma, nós encontramos esse município, né, com uma dificuldade ali de andar a regularização fundiária. Sempre foi falado de regularização fundiária no município, mas sempre ficou no jargão político, né? E aí, dessa vez, não, né? Principalmente por ação do chefe do executivo, querer promover, de fato, essa política pública. E temos avançado, né?
com várias regularizações em curso e outras políticas públicas direcionadas a essa matéria também. Eu vou estar pontuando aqui ao decorrer. Porque o fundamental, né, Daniel, é o seguinte, é o que a gente fala, né? Para a REUB acontecer, eu sempre brinco que o dono da bola e o dono do jogo é a prefeitura, né? E a gente tem lá, nas fases da REUB, a grande maioria dela ocorre dentro da prefeitura, então corrobora com o que eu falo aqui. Então, a partir do momento que o gestor público, né, prefeito ou prefeito, enfim, se envolve com aquilo e quer realmente fazer acontecer a REUB, né, a coisa flui muito melhor. Porque a gente sabe, né, eu sempre brinco e falo que REUB não é fácil, né? Mas a gente sabe que a REUB não é só entregar o papel e virar as costas, né? Nós comentamos muito sobre isso aqui, quem teve aqui no seminário em Juiz de Fora, né? E a gente falou justamente sobre isso, porque a REUB envolve várias questões. É claro, a titulação é fundamental? Mas é importante, quando o gestor público se envolve nesse tema, ele saber que tem aquelas melhorias, que tem situações aí que precisam ser melhoradas no bairro, falando aqui em relação a equipamentos públicos, né? Em relação também à infraestrutura básica. Então, a REUB, quando o município informa, o gestor público se envolve nisso, a coisa flui muito melhor. Uma coisa que eu ia falar aqui, né, porque eu gosto sempre de falar aí para os advogados aí que estão iniciando, enfim, para as pessoas que estão começando em REUB, principalmente que a lei federal ela já é completa, né? A pessoa pode, quando digo a pessoa, não, a prefeitura pode fazer a REUB sem uma lei municipal. A lei federal não exige isso, né? Mas como você falou aí, em relação a algumas questões procedimentais, algumas prefeituras escolhem sim fazer uma legislação municipal. E outra coisa também importante aqui que você falou em relação a essa área que era da proibição da REUB, né, que a REUB pode ser feita sim em áreas de preservação ambiental, em algumas situações, desde que esteja um estudo. Quando você falou aí que não podia, é porque era uma área de uma reserva, né, estadual, então por isso que teve essa questão específica. Então a REUB pode ser feita assim, apta, desde que, claro, com a medida ali, os estudos devidos, né, em relação a esse risco. Mas essa questão aqui, voltando, Daniel, essa questão do envolvimento do gestor público é muito importante, né? Como você falou aí que foi criada uma comissão em relação à regularização fundiária da prefeitura, e isso a coisa foi muito melhor, né? E principalmente o resultado para os ocupantes daquela área ali também é superior em relação à pessoa que não está comprometida, aí, o gestor que não está comprometido com o procedimento, né? Sim, é importante que o gestor público, né, ele entenda que isso é uma política pública e que não deve ser só de um governo, né, isso é uma política contínua. A longo prazo. A longo prazo. Como diz o nosso amigo Fabrício Balieiro, REUB não é fácil, né, não é rápido, não é fácil, mas é possível. Então também você tem que, dentro do órgão municipal, traçar metas a serem alcançadas, né, para que a regularização seja ali um início, meio e fim. E é dessa forma que nós estamos trabalhando aqui. Sim. Na questão de organizar, já deixo aqui uma dica para as pessoas que trabalham em órgão público, trabalham em prefeitura, se for possível, né, ter uma secretaria, ótimo, ou pelo menos um setor dentro da prefeitura que tem esse olhar para a regularização fundiária, né? Pode ter uma comissão municipal, como temos aqui, e ter pelo menos 2 funcionários que se dediquem dia a dia a essa regularização. Dessa forma, o trabalho vai andar, né, e vai ter resultado. Isso. O planejamento ele começa nesse sentido. Primeiro, ter uma equipe multidisciplinar. Essa equipe composta advogado, assistente social, arquiteto, engenheiro, agrimensor, geógrafo. Esse é o corpo técnico que tem que ter para que as peças técnicas da regularização fundiária dentro do processo sejam analisadas e avaliadas. Fora essa... Não, só te cortar um pouquinho aqui, mas é dentro disso aí, né? Porque eu falo sempre que eu vou complementando aqui a frase do nosso amigo Fabrício, né? Realmente é difícil, mas não é impossível, né? E o que acontece? Eu sempre falo para os advogados e quem vai atuar com REUB,
que ela fica muito mais fácil a REURB, né, quando você está cercado de profissionais competentes. Então, quando eu falo aqui do nosso lado, né, do outro lado do balcão, o advogado, que ele está ali ao lado de profissionais competentes que já atuam na área, né, que estejam ali e tenham as informações e conhecem o que é REURB, eu digo aí topógrafo, né, no meu caso eu tenho aí a parceria com o nosso amigo Márcio Sakai, que é arquiteto urbanista, enfim, que até está conosco aí na live aí. Então, quando você está munido ali de profissionais, que você tem os seus parceiros, para você dar entrada nesse pedido, nesse requerimento, fica muito melhor, porque você já vai entrar com esse procedimento de forma correta, com esse pedido, né? E aí também lá na prefeitura, quando tem uma comissão, quando tem uma equipe capacitada, a coisa também flui muito melhor, né? É exatamente o que você falou, e eu reforço que se do outro lado também, aqui, quem vai fazer o requerimento, o advogado esteja aí acompanhado de uma assessoria técnica específica, né? Engenheiro, arquiteto, enfim, a coisa vai fluir muito melhor. E quando você vê lá do outro lado essa recepção aí, como você falou que tem aí na Prefeitura de Búzios, isso realmente funciona muito melhor para ambos os lados. Sim, esse ponto que você colocou, que eu vou acrescentar aqui, é a questão de empresas, né, o advogado ou outros profissionais que venham a requerer a instauração do processo de regularização fundiária no município, nós a orientamos, tanto que aqui no nosso município a gente colocou um banner, Fernando, na entrada da recepção da secretaria, orientando que antes de fazer o requerimento, agende uma reunião. Busque a informação. Por quê? Como eu pontuei aqui, nós tínhamos mais de 150 processos, requerimentos, que na sua maioria não era caso de indevido, exatamente. Né? Então, para que não aconteça, as pessoas estarem pedindo à prefeitura, requerendo à prefeitura, procedimentos que não cabem na legislação. E aí, ocupando o órgão, né, desgastando tanto o profissional do lado de fora do balcão, no caso o advogado, o engenheiro, enfim, e desgastando também a prefeitura, né, que perde tempo, entre aspas, né, se ocupa com aquilo. Isso aí, inclusive, a gente já ia até falar nesse ponto aí, né, ó, que a gente combinou, Daniel. A primeira coisa aqui, no meu caso, como eu falando sempre aqui para os advogados ou para quem quer atuar com REURB, né, do lado de cá do balcão. A primeira coisa que eu aconselho é a pessoa verificar aquela área ali, né, que ela identificar, na verdade, o núcleo a ser regularizado, né, após fazer essa identificação ali dentro da malha urbana, né, o segundo passo é esse, é procurar a prefeitura. Verificar lá se tem um órgão lá específico, quando eu digo um órgão, uma secretaria, na verdade, né, o termo técnico, verificar em relação a isso, nessa comissão, esses profissionais que estão lá, e aí é bem dentro disso aí que você falou. Né, esse trabalho que vocês fizeram em relação às placas, né, tanto, depois você vai falar também na área externa, né, no município, que eu vi isso aí, achei fenomenal, e também essa questão dessa identificação dentro da prefeitura, para quando vai entrar aí com o requerimento, né, isso é fundamental, e quem for dar entrada numa REURB tem que ter consciência disso, realmente tem que ir lá na prefeitura, conversar, ver se a prefeitura tem uma prioridade em determinada área ali dentro da malha urbana, não é isso mesmo? Isso, o município, né, ele está aberto, aqui no caso do município de Búzios, para que os profissionais ou as empresas venham primeiro ao município e busquem informações. Núcleo urbano informal, como que o município entende? O município ele tem que fundamentar também a sua negativa quando não quer acatar aquele pedido. Não não vou fazer. Não, o município tem obrigação de executar a regularização fundiária. Falar que não vai fazer, né? Então, ele fundamentando o porquê não vai acatar, não tem problema nenhum. Agora, o que estava acontecendo aqui no município era um requerimento de qualquer forma. Isso é, toda cidade era caso de REURB. E desta forma, não tem como avançar a regularização. Eu costumo dizer que tem empresas, né, que acreditam que REURB na Lua. É aquilo. Eu tenho lá um núcleo na Lua. Pode fazer REURB. Muito engraçado e é verdade, né? Então,
assim, gente, tem que ter critério. Antes de fechar com aquele morador, com aquela comunidade, de prestar o serviço, vá no município. Município, você entende, é possível. Né? A gente já pegou casos aqui, Fernando, que após a sua vinda aqui no Fórum de Direito Imobiliário, em 2022, né, que foi convidado pela OAB de Búzios, doutor Osmar, doutora Érica, né, convidou, tanto o município convidou também o doutor, para explanar um pouco. Os advogados foram lá no município, né, os profissionais, buscando informação, como iniciar esse procedimento, o que o município pode ajudar, qual é o caminho. Então, isso é muito bacana, e é essa parceria que é preciso, tá? E não ir lá primeiro no núcleo, fechar contrato de prestação de serviço com aqueles moradores. A barra na prefeitura, né? Exatamente. Então, assim, é triste, né? Essa questão de você fechar com o morador e receber um não depois da prefeitura. Né? Não é caso de REURB. Então, a gente pegou aqui situações que não era caso de REURB, mas tivemos como somar esforços com um profissional para mostrar um caminho. Olha, vai no cartório, conversa, né? Talvez esse seja um caminho, uso capião, ou uma outra forma de regularizar aquele núcleo, ou daquele morador específico, né? Aquela unidade, enfim. Dessa forma que a gente está aqui desenvolvendo e pedindo para cada profissional, antes de fazer o requerimento, buscar orientação na prefeitura. Vem aqui, a gente senta, conversa, faça uma consulta prévia. É isso aí. Eu realmente, primeiro aí eu tenho que lembrar desse momento aí muito importante, né? Que eu fui muito bem recebido aí nesse evento em relação que foi promovido aí na época pela ABAME, né? Pela OAB do Rio de Janeiro, na figura do presidente da OAB, doutor Osmar aí. Queria mandar um abraço a todos aí, todos os advogados aí de Búzios, né? E foi, eu acho que um dos primeiros contatos que eu me lembro aí que alguns advogados tiveram com a REURB, né? E eu frisei bem essa frase em relação à busca da prefeitura, né, do profissional fazer justamente essa busca para que possa participar e entender como é que é a questão lá na prefeitura para depois começar a atuar. Uma coisa importante aqui, que eu quero frisar, né, o nosso amigo aí, o Fabrício, que inclusive entrou aí na live agora, ele fala bem, né, uma questão que ele um dia chegou e pegou a lei 6766 e rasgou ela, né? E aí eu vou explicar aqui o porquê dessa frase. Essa semana agora, que se passou, eu também comentei aqui que eu sou advogado imobiliário, nós temos um escritório físico na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, Barbosa e Guedes Advogados, e aí nós lá, chegou uma situação para mim, para o meu sócio, para as colegas de trabalho lá, que é o seguinte, um determinado loteador de uma determinada cidade procurou um engenheiro para fazer um loteamento, né? Então um parcelamento do solo na forma de loteamento. E o que aconteceu? O engenheiro, à época, né, na verdade, fez um requerimento de uma REURB. E aí, quando ele deu a entrada na prefeitura, o engenheiro deu toda a segurança para esse, no caso, quem ia promover o empreendedor, né, o loteador se sentiu no direito, já foi lá e adiantou, né, como diz aqui na minha terra, passou o carro na frente dos bois e começou a recortar, a picotar lá, colocou máquina trabalhando, fazendo o parcelamento do solo. E aí a prefeitura veio, autuou ele, né, uma multa aí de aproximadamente R$250 mil, e aí ele foi no engenheiro, o engenheiro foi verificar na prefeitura o que estava acontecendo. O fato é que o engenheiro agiu de forma errada, né, a lei 6766, que é usada para loteamento. A lei 13465 é regularização de núcleos urbanos informais. Então é muito importante aí a gente frisar que um loteamento novo é feito com requerimento para aprovação e projeto através da 6766. REURB é para situação de fato. Eu gosto sempre de frisar essa questão aqui, porque tem muitas situações semelhantes a essa aí. Então, quando você fala aí que teve requerimentos indevidos, né, aí na prefeitura, eu acredito que alguma coisa nesse sentido também deve ter acontecido. Quiser depois a gente começar a falar um pouquinho dessa questão das ações aí dentro da REURB, Daniel, questão do cadastro social,
Vocês aí, quando falaram que já fizeram 78 matrículas entregues, né, até o momento, eu acredito que esteja em regularização de muito mais do que isso. Tudo foi feito pela prefeitura, essa questão do cadastro social. Eu gosto muito de frisar, eu já falei aqui no início, né, que eu sou muito, não diria fã, né, mas eu acho muito importante a parte do cadastro social. Eu acho importante ali assistente social trabalhar, mas eu também defendo que o advogado tem que estar em todas as fases, né, principalmente ali para essa questão do cadastro social. Como é que foi feito isso aí? Vocês mesmo, quando eu digo vocês, a prefeitura, claro, né, que fez todas essas fases aí para entregar essa matrícula? Aliás, a Sim, 78, né? 87. Desculpa, 87. Isso. Advogado não é muito bom com o número, não. A não ser por cento, Tá, né, gente? tranquilo. Sim, nós que trabalhamos a parte do cadastro, né? Nós temos assistente social aqui e advogado também dentro da comissão. E essa é uma fase importantíssima e que é acompanhado principalmente por esses dois profissionais, né? Tendo ali demandas jurídicas a ser analisadas, né? O profissional de advocacia ele vai analisar o melhor caminho para resolver determinadas questões que tem, né? Ligada a direito de família, o imóvel ele está ali com duas pessoas, às vezes com uma briga judicial já em curso, né? Com algum processo judicial em curso. Então, é esse olhar que nós precisamos do profissional de advocacia. Esse foi um procedimento que andou dentro da prefeitura, uma REUB-S, tá? Que entregamos 87 matrículas, foi no finalzinho de 2022, foi no dia 22 de dezembro que entregamos essas matrículas e, assim, é um momento único, né? Você entregar matrícula para uma população que já sofreu muito ali com várias questões, a questão de briga de E terra, né? principalmente de promessas, né, Daniel? Quanta gente aí prometeu que ia entregar o título, né? Eu, te cortando aí, mas só para lembrar aqui de uma situação, eu atualmente estou no procedimento aí de REURB, né? Praticamente aí, aproximadamente uns 500 unidades que estão sendo regularizadas, e nessa mais de um município aqui em Minas, e aí nessa situação tem um senhorzinho de 91 anos de idade, né, que a gente estava conversando, fiz o cadastro dele, participei desse momento, e é a primeira vez que ele vai ter um imóvel regularizado, né? Você vê que ele todo aí animado, trouxe a documentação, perguntou o que estava faltando, e aí você vê muitas vezes aí, como você falou, situações que ele mesmo me chegou a me falar, que foi procurado às vezes por profissionais que iam fazer a regularização da casa dele e não fizeram, né? Inclusive perdeu dinheiro quanto a isso. Então eu tenho certeza que esse momento aí da entrega, por isso que eu honro muito aí, eu parabenizo a quem faz o procedimento de REURB e finaliza, né? Porque eu falo o seguinte, vender REURB não é impossível não, dá para vender sim. Mas a gente tem que ver, principalmente aí quando eu falo a qualidade dos profissionais, é na entrega das matrículas, né? Um profissional que realmente vai acompanhar aí até o fim o seu cliente. E aí, voltando nessa questão que você está falando aí, quando você chegou nesse ponto aí, quantas promessas você já deve ter ouvido aí né, de pessoas que agradecendo realmente por ter a entrega do seu título, né? Sim, é um momento único, né? Você entregar a matrícula é um momento único, porque a pessoa está ali há décadas, né? Famílias há décadas, e com situação jurídica ali sem amparo legal, né? Então, isso é gratificante, porque foi uma etapa social dentro do município que foi cumprida, né? Então, isso é muito gratificante. Quero pontuar aqui também que esses procedimentos eles foram acompanhados pelo cartório de registro de imóveis, então é importante a prefeitura ter essa parceria com o cartório, tá? Desde o início, no procedimento de regularização fundiária, né? Então, não adianta fazer todo o procedimento na prefeitura e não ter um diálogo com o cartório. Tá? Então, é importante ter um diálogo, pontuar a questão da lei, né? Como que o cartório vai receber essas peças técnicas. Isso é importante, ter um diálogo com o cartório de registro de imóvel. No caso aqui, a doutora Cristina, que é responsável pelo cartório, e a sua equipe, sempre nos recebeu de braços abertos.
e esse diálogo foi sendo construído a cada reunião. Deixo aqui também o nosso direcionamento, a questão de orientação à população, a questão de um trabalho que temos desenvolvido aqui com placas, tá? Placa nas entradas dos bairros. Né? A lei ela é muito clara. Muito legal. A lei ela é muito clara que o município ele tem que conter também o crescimento. Então, não adianta fazer RU e o crescimento desordenado ele continuar. Né? Uhum. Então, está enxugando o gelo. Então, o que eu falo. Não adianta ali fazer aquele procedimento REURB no núcleo e aí continuar acontecendo em outros locais, né? Eu falo aqui que eu sou muito, né? A legislação, a 13465 é muito potente, né? É uma legislação fenomenal. Eu sempre falo que a REURB anima nós, principalmente no meu caso, advogado, a trabalhar, porque um processo judicial, né? Um tem que ganhar, o outro perde, né? E às vezes, enfim, a questão aí, cada caso é um caso, mas voltando aqui para a REURB, a REURB todo mundo sai ganhando, né? Então, todos os profissionais envolvidos, todas as partes ali, tanto os moradores, ocupantes daquela área, todo mundo sai ganhando. Então, a importância realmente dessa questão do procedimento da REURB. Uma coisa que você falou aí também, cortando aqui, mas eu tenho que lembrar das questões aqui para ser rápido. Mas a questão do mesmo aquela área, né, que está sendo regularizada ou que esteja em situação de regularização, esteja em um processo judicial, existe também a possibilidade de fazer REURB, né? Várias situações que nós já pegamos aí, que se atravessam um TAC, né? Enfim, que seja feito um acordo, ou às vezes numa reintegração de posse, quem está ocupando a área tem interesse e não tem como sair de lá, pode fazer uma recompensa financeira para os loteadores, desde que seja isso tudo muito, muito bem acordado. Então, mesmo com o processo judicial acontecendo, pode sim fazer REURB também, porque aí vai haver um acordo, é claro, né, analisar caso a caso, não é aqui, como a gente diz no direito, tudo depende, né? Mas analisando a fundo, sim, a gente consegue fazer também. Isso mesmo. Só para pontuar essa questão das placas, nós colocamos 82 placas, tá, em áreas públicas do município e nas entradas dos bairros. Essas placas elas têm a seguinte orientação, na entrada dos bairros. Antes de comprar ou construir, busque informação na prefeitura. Desta forma, nós temos atendido milhares de famílias que vão lá buscar informação. Estou querendo comprar um lote aqui, e aí nós vamos dar a devida orientação. É uma informação que salva, né? Porque às vezes a pessoa, na hora de adquirir, está comprando às vezes de uma pessoa que não é proprietário realmente do imóvel, né? Então tudo isso aí foi um trabalho fenomenal. Tem que parabenizar realmente a vocês aí, todos envolvidos. Então, desta forma, nós encontramos ali pessoas que estão vendendo, né, lotes em loteamentos clandestinos. Nós identificamos questões que a pessoa está querendo adquirir um lote que é uma área pública. Então, dessa forma, nós vamos mapeando e sabendo onde está tendo também o crescimento desordenado, ou pelo menos uma demanda a crescimento desordenado. Desta forma, nós vamos orientar essa população ela vai ter, no mínimo, uma orientação do órgão gestor, que é a prefeitura. Né? Então, temos avançado nesse sentido de orientação à população. Já colocamos 82 placas, ao total vamos colocar mais de 150 na cidade. Isso aí, Daniel. Agora vamos, só para a gente, já caminhando para o fim aqui, que nós temos nossos afazeres, né? Você tem que ir para a prefeitura, e eu tenho aqui que mexer com o REURB, né? Claro. Dentro da prefeitura, só para a gente entender um pouquinho aí, para quem está acompanhando a gente, eu fui lá, né? Quando eu digo o advogado, né? Chega lá na prefeitura e dá entrada nesse requerimento lá, junto à prefeitura, para a regularização de um determinado núcleo, né? Então, só para a gente, é claro que só um amplação mesmo, só um por cima, mas para o pessoal aí que está acompanhando a gente entender, após essa minha, porque eu, né, voltando aqui, quando eu falo o profissional, né, o advogado, enfim, outro profissional que está do lado de cá do balcão, vai lá e faz o protocolo da REURB. Fala para a gente aí um pouquinho, depois que vocês recebem esse protocolo aí, essa recepção.
requerimento, desculpa, o termo técnico correto. Então, nós recebemos esse requerimento, né, que é o pedido de instauração da regularização fundiária, por um dos alencados que está lá no artigo 14 da lei, né? Então, pegamos esse requerimento e analisamos. Aqui no nosso município, na nossa lei municipal 51, a pessoa vai fazer esse requerimento, vai colocar qual é o núcleo, vai colocar a identidade, CPF dela, e vai colocar um croquis de localização, ok? E aí nós vamos a campo fazer uma análise, tá? Então nós vamos analisar, primeiro, se está no mapeamento de área de núcleo urbano, tá? Se já tem esse olhar. Tendo esse olhar, nós vamos ver a questão se tem área de risco, se está em área de preservação ambiental de unidade integral ou não, se está em APA, se já tem equipamentos públicos. Nós vamos analisar o núcleo que está sendo solicitado, tá? Com isso, essa análise vai para a Comissão de Regularização Fundiária, que vai dar um parecer de acatar ou não aquele pedido, de forma fundamentada na lei. Após essa etapa, sendo acatado o pedido pela Comissão de Regularização Fundiária Municipal, nós começamos a etapa de busca cartorária. Tá? Todas as áreas do município têm um proprietário matricular. E aí, a lei determina que o município faça a notificação àquele proprietário matricular e aos seus confinantes, seus vizinhos, né? Então, nós fazemos a busca cartorária da matrícula da área e dos seus confrontantes, para que sejam notificados, ok? Após essa etapa de notificação via R ao endereço que está na matrícula, nós iniciamos a notificação via diário oficial do município. E aí segue as outras etapas do processo de regularização fundiária. Levantamento georreferenciado, depois vem cadastro social, vem a parte urbanística. Se tiver em área de APA, por exemplo, nós temos algumas APAs aqui no município, vai ser feito estudo técnico ambiental, que vai para o órgão gestor da unidade. Vai ser analisado se tem área de risco, se essa área de risco é sanável, qual é o grau dessa área de risco, né? Às vezes vai ter que ser removido algumas famílias de uma determinada área, e aí o município vai ter que fazer esse planejamento também, vai remover, vai colocar onde, vai pagar aluguel social, e aí vai ter que ter essa interação junto com a Secretaria de Promoção Social do município. Esses é um pouquinho, né, do procedimento na prefeitura. Após esse levantamento georreferenciado, que é a planta, né, das quadras e das unidades ali dos moradores que serão beneficiados, vem o cadastro social, a identificação de cada morador, né, e se ele é REUB-S ou REUB-R. REUB-S é aquela família com renda abaixo de 5 salários mínimos. Essa família não paga nada, nem para o município, nem para o cartório de registro de imóvel. Essa delimitação dos 5 salários fala lá na lei federal, né, Daniel? Na lei federal e na nossa lei municipal também. Tá? Instituir os 5 salários mínimos. Pode fazer essa alteração, né? Se ele quiser instituir um valor menor do que isso, ele pode fazer. Pode sim, a lei federal permite isso, até 5 salários, né? Ou abaixo. Aquela família que tem renda superior a 5 salários mínimos, é uma REUB específica, né? A REUB-R, e aí essa família vai pagar a taxa para o município, instituído na nossa lei municipal, e também as custas de emolumentos cartorários, tá? Do cartório. Então, esse é o trabalho, a dinâmica de trabalho dentro da prefeitura. Ao final do procedimento, o chefe do executivo, o prefeito municipal, ele assina um documento chamado CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, ok? Que é um aval do chefe do executivo que aquele procedimento ele chegou ao final. Então, aquele parcelamento ele é aprovado, tá?
é como se fosse um loteamento, né? Só que a diferença é que o loteamento ele já está instituído ali. Isso é, já está pronto, né? E vai ser regularizado com lotes menores do que a lei de uso e ocupação do solo, né? A lei federal ela passa por cima dessa questão da lei de uso e ocupação do solo, no sentido de lote menor do que determina a lei municipal de uso e ocupação. E aí, dessa forma, o prefeito assinando a CRF, se tiver obras ali a serem realizadas, né, numa reúbe social, vai ter também o termo de compromisso de obra pública, assinada também pelo chefe de execução, com um cronograma de obra, né, quando vai iniciar essas obras, porque o objetivo também não é só entregar o título de propriedade, o RGI ao morador, mas sim levar equipamentos públicos, identificar se tem áreas que não tem luz, que não tem água, que não tem estrutura urbana essencial, como a lei diz, e levar para essa comunidade. Lógico que o município ele pode trabalhar um pouco mais. Não tem praça, não tem asfalto, não tem drenagem, e colocar, né, toda uma infraestrutura para aquela comunidade assistir. Daniel, é importante aí que você falou, né, uma coisa que eu achei bacana. Primeiro, a responsabilidade também do prefeito dele estar bem assessorado, né, porque a emissão final, a CRF, quem vai assinar é o prefeito. Então, ele tem que estar bem assessorado em relação a isso. Uma outra coisa aqui que eu não frisei, mas não frisei, mas você falou e é importante, a importância também do cartório de registro de imóveis, daquele município onde está sendo regularizado. Eu também, né, aconselho a fazer dessa forma. A primeira coisa é procurar ali quem vai atuar com o REURB, né? Então, ir lá na prefeitura, procurar lá os profissionais envolvidos, verificar se tem uma secretaria ou, enfim, uma comissão envolvida com isso, né? E depois partir também para o cartório, né? Que com isso, ali que a coisa também vai acontecer e principalmente cidades, cartórios menores, né? Às vezes é uma demanda muito grande em relação ao REURB e nós aqui, né, advogados, enfim, os profissionais, têm que entender também que essa demanda não pode ser de forma muito rápida, sanada, né? Então tem que dar o tempo também para o cartório. Nós estamos atuando no município aqui da Zona da Mata de Minas, e aí eu procurei lá o cartório para conversar sobre essa questão lá da REURB, né? E lá na cidade foram selecionadas 2 empresas, a empresa Sagaz ficou com 4 núcleos, né? E a outra empresa ficou com mais 4. E aí o que acontece? Nós lá fizemos o requerimento junto ao cartório por áreas que nós estamos regularizando, né? Não adiantava a gente pedir tudo de uma vez, porque a gente também não ia conseguir, entre aspas, dar conta, né? São tudo ali, a gente ia analisar um núcleo, depois o outro. Mas o principal que a gente fez isso foi para também não sufocar. Cartório, às vezes, cidade pequena, né? São poucos funcionários, então a gente tem que pensar também ali, como profissionais e até como ser humano, no outro lado da história ali também, né? Que às vezes você chega com um pedido ali, um requerimento junto ao cartório muito grande, e para ele vai ter que parar o cartório todo para fazer isso, então vale muito a pena aí conversar e entender a situação do cartório também. Uma outra coisa, Daniel, para a gente mesmo agora finalizando, é a questão da negativa da prefeitura, né? Que ela tem que ser, quando você faz esse requerimento aí junto à prefeitura, né, para abertura do procedimento de REURB, a prefeitura tem 180 dias para analisar, né? E essa negativa tem que ser fundamentada, né, perante a lei em relação a essa negativa. Então, e claro que se a prefeitura não se manifestar nesses 180 dias, ali ela está dando esse silêncio aí condiz com que o procedimento vai ocorrer da forma que foi feito o pedido. Não é isso mesmo? Isso mesmo. O município ele tem sempre que fundamentar, né, o pedido, acatando ou negando. Isso o olhar é na lei. Então, se você olhar na lei, a prefeitura olhar na lei, estudar a lei, os profissionais envolvidos, vai saber exatamente o que se trata de núcleo urbano informal consolidado ou não, a ser acatado pelo município. Para a gente fechar aqui, Fernando, sei que está terminando já, o município de Búzios esse ano vai chegar na faixa aí entre 600 títulos a ser entregue à sua comunidade, 600 a 800 títulos, estamos trabalhando aqui, né, várias comunidades, e a questão do cartório é o que eu tinha passado, é um diálogo, né, você tem que ter um diálogo.
Não adianta chegar com o cartório também você trazer um núcleo com 1.000 unidades. O cartório não tem corpo técnico para processar aquilo tudo. Então, a lei permite, tá, que seja uma REURB por etapas. Então, você pode estar trabalhando o núcleo como um todo, mas você vai levando 4 quadras, depois você leva mais 4, vai saindo as matrículas, vai entregando, e assim você vai trabalhando aquela comunidade assistida. É isso aí, Daniel. Eu reconheço que a gente tem muitas questões aí para conversar, mas o nosso tempo é curto, né? Eu queria realmente aí parabenizar, eu já ouvi, né, vi alguma coisa aí referente ao seu trabalho, quando a gente já conversou pessoalmente, né? Você esteve aqui conosco no último seminário aqui em Juiz de Fora. Sei também, né, não só por mim, outras pessoas aí, a gente sabe a sua capacidade técnica aí, principalmente que eu vejo, é a boa vontade de ver a coisa andar. Você realmente, a gente demonstra que o município hoje está muito empenhado em entregar matrículas. Isso realmente é uma coisa que a gente fica feliz de saber, né? Porque a gente, como eu falei aqui antes, a REURB não é minha, não é sua, a REURB é de todo mundo, né? E principalmente aí quem vai sair beneficiado são aqueles ocupantes daquela área. Então, quando você tem um profissional ali na prefeitura, né, como eu brinco, por trás do balcão, que vai recepcionar isso e realmente vai querer ver a coisa andar, porque a gente vê muitos municípios aí, infelizmente, né, que ou por falta de capacidade ou até por vontade, a coisa não flui muito bem. Então, o principal que eu acho que ficou importante aqui para a gente finalizar, é que se tiver boa vontade, a coisa anda, né, que realmente a coisa tem como acontecer, é importante acontecer, e claro, que a pessoa se capacite para isso, né? Eu falo que, para começar a atuar com REURB, vamos começar pelo básico. Ler a lei seca, que é a 13.465, né? E também o decreto 9310 de 98, que por ali já vai dar uma grande amplitude aí para quem quer atuar com REURB, seja para quem quer começar do lado de cá, né, que é fazer a REURB, né, promover a REURB como profissional, empreendedor, enfim, e principalmente vocês aí que estão do outro lado aí do balcão também para recepcionar isso. Então, realmente, te agradeço aí primeiro pela essa disponibilidade, né, o tempo aí de você falar aqui para a gente. Parabenizo aí realmente essa questão de você poder explicar para a gente e ver que se a prefeitura realmente quiser fazer a REURB, a coisa realmente vai acontecer. E aos que estão me seguindo aí, eu vou deixar aqui já o próximo, né, o spoiler aí, que na próxima semana nós temos mais um Café com REURB aí. Mas finaliza aí, Daniel, com suas palavras aí. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu agradeço o convite mais uma vez, agradeço também que o convite foi dado à Prefeitura de Búzios, que teve na semana passada no seminário lá em Juiz de Fora, tá? E foi muito bacana, né? Aprendendo, fazendo essa troca de experiência com outros profissionais que ali estavam, e é isso, fazer a troca, né, de experiência. Ninguém sabe tudo em regularização fundiária, cada dia a gente aprende um pouco, e o município de Búzios está aberto aqui ao diálogo, né, aos profissionais que trabalham com regularização fundiária, para que essa matéria seja uma matéria que avance na política pública do município. Isso. Desde já agradeço o convite mais uma vez. Agora, finalizando mesmo aqui, mas já que eu lembrei, né, duas coisas, eu até comentei essa frase aqui no evento aqui de Juiz de Fora, né, e a Prefeitura de Búzios aí participou, você, o nosso colega aí, o Rodrigo, está aí na live, um abraço, o Túlio aí também com a gente. Eu falei aqui na palestra o seguinte, né, que eu estava lá conversando com o Márcio Sakai, que a gente tem essa parceria aí, mas que quem atua com o REURB não pode ter ciúme, né? Porque REURB a gente não faz sozinho, a gente precisa de outros profissionais. E aí brinquei com todos que estavam lá no seminário, né, e principalmente ali os palestrantes, o Túlio, o Luciano, o Fabrício, você, o Márcio Sakai, né, todo mundo que estava ali palestrando, que a gente não pode, a gente precisa um do outro. Cada situação de REURB realmente é uma situação diferente, né? Então a gente não adianta querer achar que vai fazer sozinho, são núcleos diferentes, são situações diferentes, né? E com isso a gente precisa dos outros profissionais. E aqui, Daniel, só deixando aqui também para o pessoal já ficar aí mais um spoiler, né? Que a Nature Treinamentos, né, que organizou
o seminário aqui em Juiz de Fora, mas a gente está aí já conversando alguma coisa aí para a gente fazer um evento aí na sua região, né, Daniel? Principalmente aí na cidade de Búzios, e que vai abranger aí toda a região dos Lagos, o estado do Rio de Janeiro. Então, quem nos segue aí, fiquem atentos aí, que em breve a gente vai ter uma novidade aí bacana aí para vocês. Estamos aí já envolvidos aí nesse tema do evento aí na região dos Lagos, né, Daniel? É isso Isso aí, mesmo. então, Estamos tá? conversando nesse sentido de fazer um evento, né? Possa reunir os profissionais das mais diversas áreas, reunir os profissionais da esfera municipal aqui, das cidades da região dos Lagos e do Rio de Janeiro, para que possamos fazer essa interação, essa troca. O que está acontecendo em Búzios tem que ser exemplo para as outras cidades. Sem Né? dúvida. Você vê que Principalmente mostrar que estado dá de para Minas, fazer, né, Daniel? sim, Se quiser, dá para fazer. né? Não é rápido, não é fácil, mas é possível. E Né? aí, É um procedimento, e aí eu não é complemento, rápido, com não as é pessoas certas do seu lado, aí sim que a coisa acontece, né? Desde que, isso. eu não é fácil, mas desde que você esteja com os profissionais certos do seu lado, a coisa acontece. Sim. Até passou o Rodrigo aí, Rodrigo Viana, que é agrimensor e geógrafo, e que faz Esteve aqui com a gente parte da também, Comissão de Gustavo, né? Regularização Fundiária, profissional altamente capacitado, tem ajudado muito a comissão no sentido de várias análises de plantas, de núcleo, enfim. Então, deixar aqui um abraço para Rodrigo e pontuar que estamos sim estudando essa questão de trazer esse seminário para Búzios. Beleza, então, Daniel, eu estou aí, mais uma vez, aí, empenhado nesse tema aí, arquitetando, já fizemos aqui o terceiro, né? Eu só estou aí só na fase de organização, ajudando na organização do evento. Eu creio muito nesse trabalho de formiguinha mesmo, sabe? De ir ali fazer esse evento, fazer um seminário ali naquele determinado local para ampliar um pouco mais a visão de todos os profissionais e do município também. Queria até deixar aqui para quem estiver acompanhando aí uma sugestão aí de uma região aqui de Minas ou até do estado do Rio aí que vocês acham que deva ter um seminário aí. Manda para a gente, coloca aqui nos comentários aqui. Então já fiquem preparados aí que a gente está trabalhando aí para ter um evento lá no estado do Rio. E aí eu vou com aquela turma que eu conheço da pesada, né? Que é só os profissionais aí de alto nível. O Daniel estava aí no último, entrou não, né? Nosso time já está formado, mas claro, né? Estamos agregando outras pessoas aí também para levar conhecimento, porque como eu falei, né? A Reúbe não é minha, não é nossa, não é de vocês, a Reúbe é de todo mundo. E sempre beneficiados ali são os ocupantes. Daniel, mas é isso, tá? Eu, da minha parte aqui, eu queria agradecer realmente a todo mundo que esteve com a gente aí. Vou deixar gravada aqui a live para quem quiser assistir. Aguardem aí, na próxima semana teremos mais um Café com Reurb. E comenta aí o que vocês estão achando, se a live foi bacana. Comenta algum tema também que vocês queiram que eu traga aqui para vocês entenderem, tá bom? Daniel, muito obrigado mais uma vez, tá? Que Deus abençoe a todo mundo que estejam nos assistindo, ou todo mundo que esteja aí acompanhando depois. Fiquem com Deus. Por mim é só, Daniel. Por enquanto, me dou por satisfeito. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a todos aí que acompanharam. Grande abraço aí. Fiquem com Deus. Obrigado. Abraço.